Eu sou o princípio de tudo. Do vazio criei luz, vida e até mesmo a mente humana que agora me ouve. Já se perguntou como o universo foi moldado? Como o homem ganhou o fôlego de vida? Neste vídeo vou contar a minha própria história, em minhas palavras, desde a criação do mundo até o pacto com Abraão. Se você está em busca de propósito ou já questionou o porquê de tantas coisas no mundo, da ordem dos astros às provas que você enfrenta na vida, este vídeo pode abrir seus olhos. Aqui, você vai entender as origens da humanidade, dos relacionamentos e dos desafios que enfrentamos. Quer saber como esses acontecimentos antigos ainda refletem o que você vive hoje? Ao assistir até o final, você não só vai aprender sobre essas histórias bíblicas, mas também descobrir como os princípios de fé, esperança e perseverança podem transformar sua vida agora. Está pronto para entender a sua existência de uma maneira mais profunda? Eu sou Deus, o Criador de todas as coisas. No princípio, criei os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, coberta por escuridão, até que eu trouxe à existência a luz, separando-a das trevas. Chamei a luz de dia e as trevas de noite, e esse foi o primeiro dia da criação. No segundo dia, comandei a formação de um firmamento, separando as águas que estavam acima das que estavam abaixo. Esse firmamento eu chamei de céus. O espaço foi organizado para dar lugar ao que viria a seguir, e assim o segundo dia terminou. No terceiro dia, fiz a terra seca aparecer, separando-a dos mares. Ordenei que a terra produzisse todo tipo de vegetação, plantas que dessem sementes e árvores que frutificassem. A vida começava a florescer em toda a terra, trazendo a beleza da natureza. No quarto dia, criei os grandes luminares, o sol para governar o dia e a lua para iluminar a noite. Também fiz as estrelas, organizando o universo com precisão e propósito. Cada detalhe foi pensado e tudo seguiu conforme minha vontade perfeita. No quinto dia, enchi os mares de vida, criando as criaturas marinhas, desde os grandes monstros marinhos até os pequenos peixes. No céu, fiz voar as aves, espalhando-as por toda a terra. A vida se multiplicava conforme minhas instruções. No sexto dia, criei os animais terrestres, todos os tipos de criaturas que andam sobre a terra. E como obra final, criei o homem à minha imagem e semelhança. Dei a ele o nome de Adão, e lhe confiei a responsabilidade de dominar e governar sobre toda a criação. No sétimo dia descansei, santificando esse dia, e o chamei de sábado, pois tudo estava bom e completo. Eu coloquei Adão e Eva no jardim do Éden, um paraíso repleto de tudo o que eles precisavam. No centro do jardim plantei duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dei-lhes liberdade para desfrutar de tudo, mas os avisei. Não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento, pois se o fizessem certamente morreriam. Um dia, a serpente, astuta e enganadora, se aproximou de Eva e questionou minha ordem. Ela convenceu Eva de que, se comesse do fruto, ela não morreria, mas seus olhos se abririam, e ela seria como eu, conhecendo o bem e o mal. Eva, então, tomou o fruto e comeu, e deu também a Adão, que fez o mesmo. Imediatamente seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Sentiram vergonha e se esconderam de mim. Quando chamei, eles confessaram o que haviam feito. A desobediência trouxe a queda, e como resultado, os expulsei do Éden, para que não vivessem eternamente em sua condição de pecado. A partir desse momento, o homem e a mulher enfrentariam dor e sofrimento. O trabalho seria árduo, a terra produziria espinhos e o ciclo da vida incluiria a morte. A separação entre mim e a humanidade estava estabelecida, mas eu já tinha um plano para restaurar essa relação no futuro. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim era lavrador e Abel pastor de ovelhas. Ambos trouxeram ofertas a mim. Caim trouxe o fruto da terra, enquanto Abel trouxe as primícias de seu rebanho. A oferta de Abel me agradou, pois foi feita com o coração sincero, mas a de Caim não, pois faltava-lhe devoção. A inveja tomou conta de Caim, que, ao invés de corrigir seu coração, planejou algo terrível. Chamou Abel para o campo e lá o matou. Assim, o primeiro homicídio ocorreu na história humana, marcado pela inveja e pelo ressentimento. Quando perguntei a Caim sobre seu irmão, ele respondeu com arrogância: "Sou eu o guardador do meu irmão?" Mas eu sabia o que ele havia feito. Condenei Caim a uma vida errante, e ele foi marcado para que ninguém o matasse. Sua escolha trágica o afastou de mim e de sua família. A maldade havia se espalhado pela terra, e o coração humano estava continuamente inclinado para o mal. Desapontado de ter criado o homem, decidi purificar a terra através de um grande dilúvio.
No entanto, encontrei em Noé um homem justo e decidi poupá-lo junto com sua família. Instruí Noé a construir uma grande arca, onde ele, sua família e casais de todos os animais seriam salvos. Noé obedeceu fielmente e construiu a arca conforme minhas instruções. Quando o dilúvio veio, as águas cobriram toda a terra, destruindo toda a vida que não estava na arca. Após 40 dias e 40 noites de chuva, as águas começaram a baixar, e a arca repousou sobre o monte Ararat. Quando as águas secaram completamente, Noé e sua família saíram da arca, e fiz uma nova aliança com eles. O arco-íris no céu seria o sinal de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. A humanidade, após o dilúvio, começou a se multiplicar e a se espalhar pela terra. No entanto, eles decidiram se unir para construir uma grande torre que alcançasse os céus. A construção da Torre de Babel era um ato de arrogância, uma tentativa de desafiar minha autoridade. Eu desci para ver a torre e percebi que, unidos por uma só língua, eles poderiam realizar qualquer coisa que quisessem, mesmo que fosse contra meus desígnios. Então, confundi suas línguas, fazendo com que eles não pudessem mais se entender. Isso dispersou a humanidade por toda a terra, interrompendo o projeto. Eu escolhi Abrão, um homem de fé, para ser o pai de uma grande nação. Ordenei-lhe que deixasse sua terra natal e seguisse para a terra de Canaã, que eu lhe daria como herança. Abrão obedeceu sem hesitar, e eu lhe prometi que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Além da promessa de descendência, fiz um pacto com Abrão. Mandei que ele e todos os homens de sua casa fossem circuncidados como sinal dessa aliança eterna. Também mudei seu nome para Abraão, que significa pai de uma multidão, e o de sua esposa de Sarai para Sara, indicando seu novo papel como mãe de nações. Minha aliança com Abraão não era apenas para ele, mas para todas as gerações que viriam. Através dele, todas as nações da terra seriam abençoadas, e eu seria o Deus de sua descendência para sempre. Recapitulando esta história, a criação em 7 dias simboliza a ordem e a intenção divina. Cada etapa foi cuidadosamente planejada, mostrando que tudo tem seu tempo e lugar na obra de Deus. Assim como criei o mundo em harmonia, convido a humanidade a seguir essa mesma ordem em suas vidas. A queda de Adão e Eva é um lembrete da consequência do livre-arbítrio. A desobediência trouxe separação, mas também abriu o caminho para a redenção. O pecado é uma escolha, mas a salvação também está ao alcance de todos. A história de Caim e Abel ilustra como o pecado pode corromper até os laços mais próximos. A inveja, se não for controlada, pode levar à destruição da vida e à perda da comunhão com Deus. O dilúvio foi um recomeço, uma nova oportunidade para a humanidade. Noé é o exemplo de fé e obediência, confiando em mim mesmo diante de tudo aquilo que parecia impossível. A Torre de Babel simboliza a arrogância humana e o desejo de alcançar o poder divino por conta própria. Mas sou eu quem estabelece os limites e o propósito de sua criação. E por fim, Abraão foi o exemplo máximo de fé. Ele abandonou tudo o que conhecia para seguir minha voz, confiando em minha promessa. Sua obediência transformou a história da humanidade, estabelecendo o caminho para a redenção. Desde a criação do mundo até o chamado de Abraão, minha mão esteve presente em cada detalhe. A ordem da criação, a queda do homem, o dilúvio, a confusão de Babel e o pacto com Abraão moldaram a história da humanidade e minha relação com ela. Esses eventos não são apenas relatos antigos, mas reflexos da jornada contínua da humanidade em busca de propósito e reconciliação comigo. Assim como estive presente no início, continuo presente em cada momento da história de todos. Lembre-se, Gênesis não é apenas o começo da Bíblia, mas o começo da nossa relação, que se estende até hoje. Obrigado por ficar comigo e me ouvir. Eu ficarei te esperando até o próximo vídeo para a nossa próxima conversa.